Seja bem-vindo ao Todo Dia Praxe de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês qual a melhor resina para esmalte e em restaurações classe 4, em restaurações estéticas. Será que esse vídeo é só sobre isso? Será que esse vídeo é mais completo? Na verdade, hoje eu vou te ensinar a desmistificar as restaurações classe 4. Não é só a resina de esmalte que vai definir o sucesso da sua restauração classe 4. E eu vou te explicar em detalhes esse guia completo para suas restaurações classe 4. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí. Esse vídeo é muito completo, tá? Eu sofria muito com escolha de resinas, qual resina seria melhor para as minhas restaurações classe 4. E hoje você vai aprender um passo a passo super legal de diagnóstico e escolha de resinas, tá? Então, bora pro vídeo? Pode ser um erro fatal para sua faceta, não é a resina escolhida. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse vídeo vai ser muito completo. Mas sim as camadas e a estratificação adequada. E aqui a gente tem um belo exemplo, onde a gente vê a estrutura dental e a gente vê que você realizou a cunha palatina, ó, muito por lingual. O que acontece? Você perdeu, na hora do acabamento, essa área da cunha palatina. Consequentemente, você não vai ter a área de translucidez. Então, pode riscar que aí não foi a resina errada que você escolheu, ok? Da mesma forma, a gente está vendo aqui que esse a gente acabou vestibularizando muito. Consequentemente, você não vai conseguir proporcionar a camada adequada de dentina. E aí, você não tem espaço para o esmalte aqui. E aí, você errou também. Não foi na resina, foi nas camadas, na estratificação. Então, se você seguir essa cunha de forma adequada, com a espessura adequada, você vai ter o espaço para a resina de dentina e o espaço para a resina de esmalte e até para a resina cromática. E aí é o primeiro ponto para você acertar a sua restauração classe 4. Agora eu vou te falar os outros pontos. O que você está errando nas suas restaurações classe 4? De uma restauração classe 4 não é o esmalte, mas sim a estratificação. A estratificação adequada já vai ser um passo à frente para você acertar as suas restaurações classe 4. E o segundo passo fundamental, e essa é a charada desse título, desse vídeo, é que nunca o esmalte vai definir o sucesso da sua restauração classe 4, mas sim a dentina. E eu vou te explicar um pouquinho quais dentinas são mais fáceis de você acertar a sua restauração classe 4 e quando você vai usar resinas de corpo e ainda qual resina de esmalte vai te ajudar sim no mimetismo das suas restaurações classe 4. Mas antes disso, deixa eu te falar que recentemente eu lancei o curso Mestre das Facetas em Resina. E lá eu ensino vários passo a passos, com guias até para você ter esquema de cores, para você fazer suas restaurações classe 4 e facetas em resina, tá? Lá é um curso super completo e logo eu vou estar lançando um curso presencial aqui na minha clínica. Então, se você tem interesse, entre em contato lá pelo Instagram, né, que a gente vai ter uma monitoria presencial aqui na RG Odontologia e vai ter muitas novidades ainda, vai ter novidades sobre marketing, muitos vídeos sobre marketing aqui no canal, mas o curso Mestre das Facetas em Resina, eu vou deixar o link aqui na descrição, é um curso muito completo para você começar com o pé direito a fazer as suas facetas em resina. Então, entre lá em contato, fala que você tem uma equipe especializada lá para te orientar tudo sobre o curso para tirar suas dúvidas, beleza? Mas como eu estava falando,
uma das escolhas, uma das dúvidas de escolha é qual resina de dentina eu vou utilizar para fazer as minhas restaurações classe 4. E eu vou te colocar um videozinho aqui numa fratura severa incisal desse paciente. E aí você me fala assim: doutor, qual resina eu vou escolher nesse caso? Né? Fica aquela charada, aquela dúvida na sua cabeça para você resolver quando aparece um caso assim, né? Porque é o centro do sorriso do paciente. E eu vou te falar que nessa situação você pode estar utilizando resinas de corpo associada com resinas de esmalte. Por quê? Porque nesse caso a gente tem 1 a 1,5 milímetro de área de dentina e consequentemente a gente pode estar utilizando uma resina de corpo, como as resinas da Z350 e a resina da Forma. Nessa situação ela é indicada, ok? Combinado? Segundo ponto, como eu já falei, o que vai definir a qualidade da sua estratificação na sua restauração classe 4 é a dentina. E eu vou te falar algumas das melhores dentinas do mercado. Preste bem atenção e eu vou te falar a diferença delas, tá? Eu vou falar primeiro uma resina que tem um custo muito interessante. Eu não utilizei ainda, mas eu já vi vários profissionais falando bem. Eu até tenho curiosidade, não achei ela para comprar, mas eu vou tentar achar ela. Seria a resina da Herculite, da Care. Ela tem uma característica muito grande das partículas, da qualidade das partículas, e ela tem uma ótima cor, uma ótima saturação de sua dentina. Consequentemente também ela tem um ótimo custo-benefício. É uma resina com uma ótima óptica, e eu já vi vários amigos meus, professores, até utilizando ela. Então é uma resina para ser testada. Mas eu vou te falar algumas resinas que eu já tenho experiência. Seria a resina da Harmonize, que seria uma resina com uma dentina interessante para você testar. Ela possui uma saturação não tão grande, possui uma média saturação, pode ser utilizada para suas restaurações classe 4. Você conhecendo muito bem o kit da Harmonize, ela é uma resina muito interessante para você ter um mimetismo. Ela não possui uma alta saturação e opacidade como algumas outras resinas. Para que serve a opacidade e a saturação das resinas de dentina? A opacidade basicamente vai servir para não ter a passagem de luz pela sua linha de fratura. Então eu recomendo você fazer um bom bisel e cobrir adequadamente a linha de bisel com a resina de dentina. Consequentemente, você vai evitar o efeito meia-lua, né? Então, você prevenindo esse efeito meia-lua, você vai ter uma classe 4 mais adequada. E qual resina, para mim, são as melhores resinas de dentina atualmente? Com certeza seriam as resinas da Amaris, da Voco, e a resina de dentina da Ivoclar Vivadente, da Empris Direct, tá? São resinas consolidadas com uma ótima opacidade, uma ótima saturação. Então, se você pode investir e quer acertar suas restaurações classe 4, com certeza você vai conseguir trabalhar com elas. É muito diferente você trabalhar com elas do que você trabalhar com a dentina da Harmonize e com as resinas de corpo e dentina da resina Forma e da Z350. Por quê? A Z350 e a resina Forma possuem opacidades diferentes, porque elas têm resinas de corpo de 3 sequências de resinas na composição. Já a resina Harmonize é uma resina onde você vai ter que colocar uma sutil espessura a mais do que uma resina como a da Amaris ou da Empris Direct. Por quê? Se você está acostumado a trabalhar com a Amaris, com a resina Forma ou a resina da Harmonize,
e você começa a trabalhar com uma resina de dentina, de opacidade, alta opacidade, você vai ver que você vai errar, porque você tem que aplicar menos resina de opacidade. Doutor, mas como que eu posso acertar essa camada? Como que eu posso acertar essa camada? Existe uma espátula da LM que você consegue medir a espessura adequada para você fazer esse degradê, essa estratificação adequada nas suas restaurações classe 4. Beleza? Ok, doutor. Então, o que define a minha restauração classe 4? Dentina. Ponto final. Dentina que vai fazer com que você acerte a estratificação, a saturação, cobrir o ralo incisal, a opacidade adequada da sua restauração classe 4. Beleza? Isso é que define. Mas o título do vídeo são quais as melhores resinas de esmalte para restaurações classe 4. Ok, existem resinas com alto polimento, como a Polyfic LX5 ou a Stellite Omega. São as resinas que eu gosto muito de utilizar para finalizar por causa do alto brilho. E é só essas resinas que você recomenda? Não, eu acho que a resina chave de mimetismo, para você que tem dificuldade em acertar o mimetismo, são as resinas da Shofu. A Beautyfill ou a Beautyfill LS são resinas que você vai acertar o mimetismo, mesmo errando a sua camada de dentina. Por quê? Porque elas têm a capacidade de, vamos dizer assim, acertar os seus erros. Esse seria o mimetismo adequado que essas resinas possuem. Por que essas resinas possuem essa qualidade? Recentemente eu tive a visita do Tomomi aqui, ele é responsável pela Shofu aqui no Brasil, e eu falei para ele: Tomomi, o que tem de diferente na Shofu? O que existe de diferente nas resinas da Shofu? Ele falou: Rafael, é o seguinte, a Shofu, a resina composta, ela é feita por vidro, ok? São partículas vítreas, né? E a Shofu é uma empresa especializada em vidro, ela que fabrica as partículas de vidro. Então a maioria das resinas que são lançadas no Brasil, de algumas empresas, elas vão importar dos Estados Unidos a matéria-prima, ou de algum lugar da Alemanha, a matéria-prima para fazer a sua resina. E a Shofu, ela tem a empresa que produz o vidro. Consequentemente, ela foi evoluindo a qualidade das suas partículas. E a partícula dela, além de ter a qualidade de liberação de íons, a partícula Gilmore, né? Então, mesmo assim, ela consegue trazer a translucidez adequada e a saturação adequada para uma restauração. Então, essas partículas vão fazer a diferença. Eu vejo que quando eu tenho dificuldade de escolha de cores ou de saturação em casos complexos, ela me ajuda muito mesmo. É incrível que parece que tem uma mão que é colocada ali e vai me auxiliar no mimetismo da minha restauração classe 4, tá? Existem resinas de qualidade também, a Harmonize, a resina de esmalte também é uma ótima qualidade também, né? As resinas da Ampli Direct também, apesar de que a textura dela é horrível, não sei como a Ivoclar Vivadente vende ainda uma resina de esmalte com a textura que ela tem ainda. Eu não sei como ela não melhorou ainda. Uma resina top tem uma qualidade horrível de textura, tá? Mas hoje você descobriu uma série de dicas para você acertar as suas restaurações em classe 4. Prestou atenção? Olha lá. Camadas adequadas, estratificação adequada, escolher resinas com opacidade e saturação adequada, cobrir o bisel adequadamente, escolher, medir essa dentina com a espátula LM, e aí escolher uma resina com um mimetismo adequado.
beleza? Assim você vai estar um passo à frente de muitos profissionais que têm dificuldade em fazer restaurações com as 4. É só você acompanhar vários casos meus lá no Instagram. Entra lá, dr.rafael.gado, e nos acompanha aqui, que vai ter muita novidade para vocês que nos acompanham todo mês. De compartilhado com esse mesmo multiplicado. Agora é só testar na prática.